Quando a gente estiver trabalhando com dados agrupados em classes, então toda vez que a gente estiver trabalhando com classes, vocês vão perceber que as fórmulas, vamos olhar em especial para esta fórmula aqui, ó, elas são iguais, independente do caso, independente se você está com ou sem classes. Só que quando a gente tiver com classes, então aqui, por exemplo, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5 classes. Quando você está trabalhando com classes, você vai ter que, a partir dessa classe, construir a coluna do xi. Só que quem que vai ser o nosso xi? Ele vai ser o nosso ponto médio. E por que eu preciso construir esse xi? Porque não tem um xi aqui na fórmula? Eu vou precisar desse xi para calcular o x barra ou mi, para calcular a média. Então, a partir da classe, você vai construir o xi, que é o ponto médio. Lembrando que o ponto médio de cada classe nada mais é do que o limite inferior da classe somado com o limite superior, e esse resultado você divide por 2. Então, aqui, por exemplo, nessa primeira classe, a gente não tem um limite inferior de 180 e um superior de 200. Olha lá, 180, que é o inferior, soma com 200. Esse resultado, quando se dividir por 2, vai dar o 190. Então, o 190 é o ponto médio desta primeira classe. Se você repetir o processo com a segunda classe, ó, você não tem o limite inferior 200 e o superior 220, soma esses dois números, o 200 com 220, esse resultado vai dividir por 2, você vai ter 210, que é o ponto médio da segunda classe. E aí você vai repetir esse processo para as outras classes. Então você vai obter esse 230, 250 e o 270. E aí, se você observar, em relação ao caso anterior, que a gente trabalhou com a tabelinha sem classes, a gente tem justamente as duas colunas, que é o FI e o XI. Lembrando que quando a gente vai calcular na fórmula, a gente não vai ter que fazer xi vezes o FI dividido por n. Fazer isso e fazer isso aqui, ó, FI vezes xi dividido por n é a mesma coisa. Tá? Então, esta ordem aqui é indiferente, porque você está multiplicando, né? Então, 2 vezes 3 e 3 vezes 2 dá o mesmo número. Então, tanto faz. A gente pode fazer na mesma ordem que aparece na tabela aqui. Então, vamos montar a formulinha. Como que vai ficar o nosso x barra, supondo que isso daqui seja uma amostra? Vamos já puxar um traço aqui. Vou linha por linha. Ó. Pega o f da primeira linha, que é 4, multiplica pelo xi, que é o ponto médio da primeira linha, que é o 190. Mais, agora, 18, segunda linha. Toda vez que você troca de linha, não esquece que tem que pôr o mais, tá? Por conta deste somatório que está aqui. Segunda linha, pega o xi e o fi da segunda linha. Então, 18 multiplica pelo 210. Troquei de linha, põe mais. Terceira linha, o 10 com 230. Então, 10 vezes 230. Troca de linha, põe mais. 5 com 250. E agora, finalmente, última linha da tabela, o 3 e o 270. Então, 3 vezes 270. E vai dividir tudo isso aqui pelo nosso n que está aqui embaixo. O n não esquece que é a soma... Opa, ficou ruim isso aqui. É a soma de todos os valores que você tem no F1i, que é a nossa frequência absoluta. Somei tudo isso, deu 40. Pega esse 40 e coloca aqui embaixo. Então, como que você vai fazer o cálculo? Vou abrir aqui a nossa calculadora. Deixa eu jogar ela um pouquinho para cá. Vou colocar ela no modo científico. Então, vamos lá. Você vai digitar primeiro essa parte de cima, o numerador dessa fração. Então, 4 vezes 190. Aí, põe mais 18 com 210. Então, vamos lá. 18 vezes 210. Mais 10 vezes o 230. Mais 5 vezes o 250. Mais 3 vezes 270. Dá um igual. Então, você vai ter aqui 8.900 no numerador. Divide isso por 40. Então, dividido agora
por 40 vai dar 222,5. Então, igual a 222,5. E deixa o número assim, tá? Não arredonda, não. Deixa ele, tá quebradinho, tem uma casa decimal? Deixa quebradinho, não tem problema nenhum.